Irmãos, o que vou compartilhar com vocês agora pode parecer inacreditável, mas é real e tem mexido com o coração de muitos cristãos ao redor do mundo. Há pouco tempo, começaram a surgir imagens e relatos de fenômenos sobrenaturais acontecendo perto do rio Eufrates. E isso não é algo comum. Uma nuvem espessa, negra e avermelhada, subiu do rio como uma coluna de fumaça. Algumas pessoas chamaram de nuvem do juízo. Outros viram uma luz em forma de cruz subindo lentamente no céu. E algo ainda mais estranho. Aves, muitas delas negras, se reuniram em círculo ao redor de um animal morto, como se participassem de um ritual silencioso. Tudo isso acontecendo na mesma região, no mesmo tempo e em um lugar de profundo valor espiritual, o rio Eufrates. Quando eu ouvi esses relatos pela primeira vez, confesso que me arrepiei, porque não estamos falando apenas de imagens ou vídeos estranhos. Estamos falando de sinais. Sinais que, para quem conhece a palavra de Deus, não são novidade. A Bíblia nos alerta. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade. Lucas 21, 25. E mais adiante, Jesus diz: quando começarem a acontecer estas coisas, levantem a cabeça porque a redenção de vocês está próxima. Lucas 21, 28. Esses eventos, isoladamente, poderiam ser explicados por fenômenos naturais, mas quando eles se repetem, com tamanha precisão profética, e todos ocorrem próximos de um dos rios mais mencionados nas Escrituras, algo dentro de nós precisa despertar. O Eufrates não é apenas um rio qualquer. Ele é mencionado desde Gênesis, como um dos rios que nasciam no Éden, o jardim que o próprio Deus plantou. Gênesis 2, 10, 14. Ele aparece também no livro do Apocalipse como palco de acontecimentos decisivos dos últimos dias. Apocalipse 9, 14, 16, 12. Ou seja, é um rio ligado ao começo da história humana e também ao fim. Você consegue perceber o peso disso? O lugar onde Deus caminhou com Adão, onde o pecado começou, é o mesmo que a Bíblia afirma que será tocado no fim dos tempos. E agora, este mesmo lugar está nos dando sinais. Não é coincidência, não é teoria da conspiração. É a palavra se cumprindo diante dos nossos olhos. Muitos dizem: mas essas coisas sempre aconteceram. Não quer dizer que Jesus vai voltar agora. Sim, sempre houve terremotos, eclipses, guerras. Mas a diferença agora é a frequência, a intensidade e o local onde tudo isso está acontecendo. É como se a terra estivesse gemendo, como diz em Romanos 8, 22. Sabemos que toda a criação geme e sofre como em dores de parto até agora. Irmãos, as dores de parto anunciam que algo está prestes a nascer. Elas não duram para sempre. Elas aumentam até que a promessa se manifeste. É por isso que precisamos estar atentos. Deus está nos chamando. Ele está usando até mesmo a natureza para nos alertar. A nuvem que sobe como fumaça do Eufrates, a luz em forma de cruz subindo aos céus, os pássaros em círculo como se sentissem algo invisível. Tudo isso não pode ser ignorado. São como toques de trombeta espirituais, chamando o povo de Deus ao arrependimento, à vigilância e à fé. São lembretes de que o tempo está se esgotando e que precisamos estar com o coração pronto. Talvez você esteja pensando: mas por que Deus permite esses sinais tão estranhos e até assustadores? Porque Ele é amoroso demais para deixar a humanidade dormindo. Ele poderia simplesmente voltar de forma repentina, sem avisos, como um ladrão na noite. Mas em sua infinita misericórdia, Ele está nos dando oportunidades, está soprando sinais aos quatro cantos da terra. Ele quer que todos se voltem para Ele. Ele quer despertar os mornos, fortalecer os fracos e salvar os perdidos. Se você está ouvindo essa mensagem hoje, não é por acaso. É porque o Senhor está te chamando também. Não olhe para esses acontecimentos com medo, mas com discernimento. Lembre-se, Jesus disse que quando víssemos essas coisas, era para levantarmos a cabeça, porque a nossa redenção está próxima. Isso quer dizer que, para quem crê, os sinais não são motivo de pânico, são motivo de esperança. E aqui vai uma pergunta direta ao seu coração. O que esses sinais dizem para você? Será que é hora de buscar mais ao Senhor? Será que é hora de deixar de lado tudo o que te distrai e voltar ao primeiro amor? Irmãos, o tempo de brincar de ser cristão já passou. O tempo agora é de se posicionar, de ser luz no meio das trevas, de viver com os olhos no céu, mas com os pés firmes no caminho de Deus.
Se tudo isso está mexendo com o seu coração, é porque o Espírito Santo está falando com você. Não endureça o seu coração. Abra-se. Volte para o Senhor com sinceridade. Não importa o quão longe você tenha ido, Ele está te esperando de braços abertos. Então agora, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Uma oração de entrega, de reconciliação, de despertar espiritual. Feche os seus olhos se possível e ore com fé. Senhor Deus, eu reconheço que os sinais estão diante dos meus olhos e não posso mais ignorar. Desperta meu coração, abre os meus olhos espirituais e me ajuda a viver em santidade e vigilância. Perdoa os meus pecados, fortalece minha fé e guia meus passos no teu caminho. Eu quero estar pronto para o teu retorno, Senhor. Que o teu Espírito Santo me encha de paz, sabedoria e temor. Em nome de Jesus, eu oro e entrego a minha vida completamente a ti. Amém. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém. Muita gente está dormindo espiritualmente e precisa despertar. E se você crê que Jesus está voltando, escreva aqui nos comentários: Vem, Senhor Jesus. Isso é mais do que uma frase, é um clamor do coração. Que Deus te abençoe e te fortaleça, porque os sinais estão aí e o Rei está voltando. Irmãos, o que vou compartilhar agora talvez seja um dos sinais mais impactantes e assustadores que temos visto nos últimos tempos. Não é um filme, não é ficção. É algo que aconteceu diante dos olhos de muitas pessoas e que tem levado muitos crentes a dobrarem os joelhos com temor e reverência. Uma nuvem densa, de cor avermelhada e negra, subiu do rio Eufrates de forma inexplicável. Testemunhas descreveram como se fosse uma coluna de fogo surgindo do próprio coração do rio. Não havia nenhuma queimada, nenhuma fábrica por perto, nada que justificasse aquilo. Era como uma fumaça viva, algo que parecia sair das profundezas da terra, subindo até tocar o céu. Muitos que presenciaram essa cena não souberam explicar. Alguns fugiram assustados, outros ficaram paralisados, sentindo um temor profundo. Mas os que conhecem as Escrituras sabem. Aquilo que foi visto lembra muito uma das descrições mais impactantes do livro de Apocalipse. Veja o que diz Apocalipse 9:2. E foi aberta a cova do abismo, e subiu fumaça da cova, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do abismo escureceu-se o sol e o ar. Irmãos, isso não é apenas uma imagem simbólica, é uma revelação espiritual. A Bíblia nos alerta que nos últimos dias o abismo será aberto, e de lá sairão juízos, seres espirituais e grandes perturbações sobre a terra. A pergunta que fica no ar é: será que essa nuvem foi apenas um fenômeno natural incomum? Ou estamos diante de mais um sinal do tempo do fim? Será que Deus está permitindo que esses eventos venham à tona para despertar a igreja? Eu creio que sim. O Senhor é paciente, mas Ele também é justo. Ele envia sinais para alertar antes de julgar, como Ele mesmo fez com Sodoma e Gomorra, como fez com Nínive por meio do profeta Jonas. Ele sempre avisa antes. Ele sempre chama o povo ao arrependimento. Na Bíblia, nuvens e fumaça carregam significados profundos. Em Êxodo 13:21, lemos que o Senhor guiava o povo de Israel com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Aquilo representava a presença de Deus no meio do povo. Mas em outros momentos, a fumaça também significava juízo, correção, aproximação do santo em meio a um povo contaminado pelo pecado. Por isso, quando vemos uma nuvem subir do Eufrates, esse rio profético que aparece tanto no começo quanto no fim da Bíblia, não podemos simplesmente ignorar. Não se trata de um lugar comum. O Eufrates é cenário profético. E o mais impressionante, irmãos, é que esse tipo de manifestação foi exatamente o que João viu na ilha de Patmos. Ele viu fumaça saindo do abismo, obscurecendo o céu, como prenúncio da libertação de seres espirituais malignos que trariam tormento sobre os homens que não têm o selo de Deus. Será que essa fumaça que se ergueu do Eufrates seria um aviso visual de que esse tempo está se aproximando? Algumas pessoas perguntam, mas por que Deus mostraria isso de forma tão visível? Porque Ele ama, porque Ele quer que o maior número possível de pessoas desperte antes que o juízo venha. Porque Ele prefere que alguém se dobre em arrependimento agora do que seja pego de surpresa no dia da sua volta. E nós sabemos, irmãos, que os sinais estão se intensificando. O mundo não está apenas em crise social ou ambiental, ele está em agonia espiritual.
E esses sinais são como trombetas soando no mundo inteiro. A questão é, quem está ouvindo? Você que está me ouvindo agora, talvez esteja sentindo um aperto no peito. Talvez esteja dizendo aí no seu coração: Senhor, eu sei que preciso me voltar a Ti, e é exatamente por isso que Deus tem permitido que coisas assim venham à tona. A fumaça que subiu do Eufrates pode não ter trazido palavras audíveis, mas ela trouxe uma mensagem clara. O tempo está acabando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós 4:12. E repare em algo curioso. A própria forma como a fumaça subiu lembra muito o que o povo de Israel via no deserto. Uma coluna que ia do chão ao céu, mas naquele tempo ela era sinal de direção e proteção. Agora, ela surge em um contexto de juízo, numa região marcada por pecado, idolatria e batalhas espirituais desde os tempos antigos. É como se Deus estivesse dizendo: antes eu os guiava com minha presença, agora eu os chamo ao arrependimento com meu alerta. E não é coincidência que seja justamente no Eufrates. Apocalipse 16:12 nos diz que a sexta taça da ira de Deus será derramada sobre o grande rio Eufrates, e ele secará, preparando o caminho para os reis do Oriente. Isso aponta para a preparação do campo de batalha final, o Armagedon. A fumaça que subiu pode ser apenas um prenúncio disso, um sinal de que as engrenagens proféticas já estão em movimento. A Bíblia não diz que saberemos o dia ou a hora, mas diz que saberemos o tempo, a estação. E se tudo isso está acontecendo, não é hora de viver como se nada estivesse acontecendo. Talvez você diga: mas essas coisas me causam medo. Irmão, irmã, o objetivo desses sinais não é provocar medo, é provocar fé, é levar o povo de Deus a se alinhar. É trazer temor, sim, mas aquele temor que conduz à sabedoria. Aquele temor que nos faz deixar o pecado, buscar a santidade, amar a palavra, orar mais, jejuar mais, viver como quem espera o Rei. Jesus disse em Mateus 24:33, assim também quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Ele não disse isso para nos assustar, mas para nos preparar. Por isso não endureça o seu coração. Se você tem visto os sinais, se você sentiu algo diferente ao ver aquela nuvem sobre o Eufrates, ou ao ouvir sobre essas coisas, então ouça o Espírito Santo falando com você agora mesmo. Não é hora de brincar com a fé, não é hora de viver distraído. É hora de olhar para cima, porque a nossa redenção está mais próxima do que nunca. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém. Mande para aquele amigo que se afastou. Escreva aqui nos comentários: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Vamos juntos despertar um povo para Jesus. E no próximo tópico, vamos ver que até os pássaros, a criação de Deus, estão reagindo a esse momento espiritual que estamos vivendo. Não perca. Meus irmãos, o que vou compartilhar agora é de arrepiar. Porque quando até a natureza começa a agir de maneira estranha, silenciosa, mas carregada de simbolismo, é porque algo está acontecendo no mundo espiritual. Recentemente, uma cena chocou moradores próximos ao rio Eufrates e está sendo compartilhada por pessoas do mundo todo. Um grupo de pássaros, em sua maioria grandes aves pretas, foi visto se reunindo em um círculo perfeito ao redor de um gato morto. Eles não bicavam, não brigavam, não faziam barulho. Apenas cercavam aquele corpo, parados imóveis, como se participassem de um ritual. Imagine você ver algo assim, um silêncio que fala alto, uma cena que incomoda. Pássaros selvagens não se comportam dessa maneira. Eles brigam por comida, disputam espaço, vivem em constante alerta, mas ali ao redor daquele corpo formaram um círculo preciso, como se obedecessem a uma ordem invisível. E isso aconteceu nas margens do Eufrates, o mesmo rio que carrega em si a história do Éden da Babilônia, de impérios, de quedas e agora, quem sabe, de alertas divinos. Talvez para muitos isso seja apenas um comportamento estranho da natureza. Mas para quem lê a Bíblia e conhece os caminhos do Senhor, essa cena é carregada de significado. A palavra de Deus nos mostra diversas vezes que a criação sente, reage e se alinha com o mundo espiritual. Romanos 8:22 diz: sabemos que toda a criação geme e sofre como em dores de parto até agora. Isso não é poesia, é revelação. A terra sente, os animais sentem, e em momentos decisivos, até eles dão sinais de que algo está acontecendo. Você se lembra de quando Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho
e os fariseus pediram para que ele calasse seus discípulos, ele respondeu: se eles se calarem, até as pedras clamarão. Lucas 19:40. Ou seja, quando chega o tempo profético, toda a criação se move. Nada fica indiferente à manifestação de Deus. Agora pense comigo, por que os pássaros formariam um círculo ao redor de um animal morto? O que há por trás desse comportamento que foge completamente do natural? Para muitos estudiosos e observadores espirituais, isso pode ser um reflexo de algo mais profundo, uma perturbação no ambiente espiritual, como se forças ocultas estivessem se movendo. E sabe o que é mais impressionante? A Bíblia fala de seres espirituais chamados de vigilantes, ou watchers. Eles aparecem de forma mais clara no livro de Enoque, um texto antigo, embora não canônico, e são mencionados de forma indireta nas Escrituras, especialmente em Gênesis 6. Em Gênesis 6, 1-2, lemos: quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esses filhos de Deus são, segundo muitos estudiosos, anjos caídos que se rebelaram contra Deus e se misturaram com a humanidade. Eles deram origem aos Nefilim, gigantes, seres híbridos, resultado de uma corrupção espiritual profunda. Esses seres, os Watchers, foram, segundo a tradição, aprisionados por Deus, como vemos no livro de Judas e em 2 Pedro. E veja como isso se conecta com o rio Eufrates. Em Apocalipse 9, fala-se de 4 anjos caídos que estão presos justamente no Eufrates, esperando o momento de serem soltos para trazer juízo sobre a terra. Isso é sério, irmãos. Quando você junta esses elementos, um rio que está secando, nuvens e fumaça subindo como de um abismo, luzes estranhas no céu e agora até os animais se comportando de forma ritualística, fica evidente que estamos vivendo dias proféticos. Aqueles pássaros estavam quietos, não fizeram barulho, não se moveram, estavam como que em reverência ou temor. Para alguns, pode ser exagero espiritualizar isso, mas para quem tem discernimento, fica difícil não perceber o alerta. A Bíblia está cheia de exemplos em que Deus usou animais para cumprir seus propósitos. Um jumento falou com Balaão, um peixe engoliu Jonas, um corvo alimentou o profeta Elias, um leão matou o profeta desobediente. E agora, vemos aves formando um círculo exato, como se observassem ou guardassem algo espiritual. Será que os próprios animais estão enxergando o que muitos seres humanos não conseguem mais perceber? Será que a criação está tentando dizer: acordem, algo está prestes a acontecer? Eu quero que você pense nisso com seriedade, porque isso não é apenas um fato curioso, é um chamado à vigilância. A Bíblia diz que nos últimos dias o engano será tão forte que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Mateus 24:24. Isso significa que os sinais não serão apenas espetaculares. Muitos deles serão sutis, silenciosos, mas profundamente espirituais, como pássaros em círculo, como um vento que sopra do abismo, como o céu que escurece sem razão aparente. Meu irmão, minha irmã, Deus está nos chamando para estarmos atentos. Não é hora de viver distraído. Não é hora de tratar as coisas espirituais com superficialidade. Quando até os pássaros parecem perceber o que vem aí, nós não podemos permanecer indiferentes. E sabe o que é ainda mais profundo? Aquele animal morto no meio do círculo. Alguns disseram que era um gato, mas espiritualmente, podemos ver ali um símbolo da morte, do fim, de algo que cessou. E ao redor, a criação observa, talvez em silêncio, talvez em lamento. Isso me faz lembrar de Apocalipse 8:1, quando diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Silêncio, porque algo muito sério estava prestes a acontecer. Talvez esse círculo de aves seja apenas isso, um silêncio antes da tempestade, um presságio, um último suspiro da natureza antes de Deus agir com poder. E isso deve nos levar a orar, a buscar, a clamar. Não se assuste com esses sinais, mas também não os ignore. Use-os como combustível para reacender o altar da oração, da santidade, da vigilância. Jesus está às portas, e Ele não quer te pegar de surpresa. Ele quer te encontrar de joelhos, de coração limpo, cheio do Espírito, pronto para subir quando a trombeta tocar. Se você sente que essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor,
abre os meus olhos espirituais. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa despertar. Não espere mais. Os sinais estão aí e a criação está falando. Você está ouvindo? Meus irmãos, o que vou compartilhar agora é de uma beleza tão profunda que chega a arrepiar. Uma cena recente registrada nas proximidades da região, onde muitos acreditam ter sido o Jardim do Éden, tem comovido milhares de pessoas ao redor do mundo. Foi durante as primeiras horas da manhã, quando o céu ainda estava encoberto pela neblina suave, que um fenômeno extraordinário aconteceu. Uma luz intensa, brilhante, surgiu na linha do horizonte e começou a subir lentamente aos céus. Mas não era qualquer luz. Ela tinha a forma de uma cruz, clara, resplandecente, flutuando como se estivesse sendo levada pelas mãos de anjos. Aqueles que estavam presentes disseram que o ar ficou diferente, que havia uma paz, uma presença no ambiente que não dava para explicar com palavras. Algumas pessoas caíram de joelhos, outras começaram a orar, muitos choraram. E o mais impressionante, ninguém ouviu barulho. Não havia helicóptero, drone, laser, nada tecnológico que pudesse justificar aquilo. Era simplesmente celestial. Irmãos, pensem comigo. Uma cruz de luz surgindo justamente na região onde tudo começou, no lugar onde Deus formou o homem do pó da terra, onde ele soprou o fôlego de vida. A Bíblia diz em Gênesis 2:10 que um rio saía do Éden para regar o jardim e que ele se dividia em 4 braços. 2 deles são conhecidos até hoje, o Tigre e o Eufrates. É naquela mesma terra que essa luz em forma de cruz apareceu. Coincidência? Eu não creio nisso. Porque o nosso Deus não trabalha com acaso. Ele trabalha com propósitos. E mais, Jesus nos advertiu que antes da sua volta haveria sinais no céu e na terra. Em Lucas 21:28, ele disse: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Irmãos, olhai para cima. Esse é o chamado, porque Deus está falando, está mostrando, está nos lembrando. O tempo está se cumprindo. Ver uma cruz de luz subindo do chão para o céu é como um eco de tudo o que já foi dito nas Escrituras. É como se o próprio céu estivesse dizendo: a promessa continua de pé. A cruz ainda é o caminho. O Salvador está voltando. E veja que maravilhoso. O símbolo da cruz, tão perseguido e banalizado por este mundo, continua sendo o sinal de esperança para quem crê. Ela representa o amor, o perdão, a reconciliação entre Deus e o homem. E agora, ela surge no céu, vinda da terra onde tudo começou. Essa imagem me faz lembrar do momento da transfiguração de Jesus. A Bíblia diz que no alto do monte, o rosto dele brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Mateus 17:2. Deus é luz. E em João 8:12, Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quando vemos uma cruz de luz subindo ao céu, não podemos ficar indiferentes. É como se o próprio Cristo estivesse reafirmando: ainda sou o caminho, ainda sou a verdade, ainda sou a vida. Para muitos isso pode parecer apenas um fenômeno atmosférico, mas para os que têm discernimento espiritual, isso é um chamado à vigilância. É um lembrete de que a luz ainda brilha, mesmo em tempos de tanta escuridão. É um sinal do céu dizendo: voltem-se para mim enquanto é tempo. E essa é a beleza de Deus. Ele nunca para de chamar. Ele usa os céus, as águas, as pedras se for preciso, para que ninguém diga que não foi avisado. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e sentindo algo diferente no seu coração. Talvez esteja lembrando do tempo em que orava mais, lia mais a Bíblia, vivia mais próximo de Deus. Ou talvez você nunca tenha realmente se entregado a Jesus. Pois eu te digo, esse é o tempo de voltar, o tempo de se render, o tempo de deixar que essa luz entre no seu coração e transforme tudo. Sabe, irmãos, a cruz que sobe do chão para o céu também é uma figura da nossa própria jornada. Porque um dia fomos feitos do pó, caídos, perdidos. Mas quando olhamos para a cruz e aceitamos Jesus como nosso Salvador, começamos a subir. Não fisicamente, mas espiritualmente. Começamos a sair da terra e nos alinhar com o céu. Começamos a nos preparar para aquele dia em que realmente seremos arrebatados, levados para o alto, onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem trevas.
É isso que Deus está nos chamando a viver. Uma vida de luz, uma vida de arrependimento, uma vida de prontidão. Porque quando a cruz brilha no céu, ela não está ali só para ser contemplada. Ela está ali para nos lembrar que o tempo está acabando, que a janela da graça ainda está aberta e que em breve o Rei vai voltar. E quando ele voltar, virá com poder, glória e justiça. Por isso eu te pergunto, e se essa cruz de luz foi o último aviso para alguém? E se ela foi um recado silencioso, mas profundo, de que o relógio profético já está marcando os minutos finais? Você está preparado? Sua casa está em ordem? Seu coração está limpo? Porque Jesus disse, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Mateus 24:46. Ou seja, vivendo com fé, vigiando, esperando com amor e temor. Meu querido, minha querida, não ignore esse sinal. Talvez o mundo zombará, chamará de ilusão, dirá que é ilusão ótica. Mas a palavra é clara. Deus usa sinais. Ele fala do jeito que ele quiser, com quem ele quiser, aonde ele quiser. E se ele escolheu mostrar uma cruz no céu, ele está dizendo, eu ainda estou aqui. A salvação ainda está disponível, mas você precisa vir. Vamos orar juntos? Senhor Deus, obrigado porque tu ainda falas conosco. Obrigado porque, mesmo com tanta frieza no mundo, o Senhor continua mostrando teu amor e tua luz. Eu reconheço, Pai, que preciso de ti, que muitas vezes me distraí, me perdi, me acomodei, mas hoje eu vejo os teus sinais e me arrependo. Perdoa os meus pecados, lava o meu coração, acende a tua luz dentro de mim, que a cruz de Cristo seja real em minha vida, que eu viva com os olhos voltados para o céu. Prepara-me, Senhor, para o dia do teu retorno. Eu te entrego tudo hoje, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, comente aqui. Eu pertenço à luz. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa voltar para os caminhos do Senhor. A cruz apareceu no céu, e ela ainda é o nosso maior sinal de esperança. Vamos juntos viver preparados, porque o Rei está voltando. Meus irmãos, agora nós vamos entrar em um dos pontos mais importantes e proféticos de todo esse cenário que está se desenrolando diante dos nossos olhos. O que está acontecendo com o rio Eufrates não é apenas algo curioso ou histórico, é algo profundamente espiritual. Um cumprimento literal de uma profecia milenar que está registrada no último livro da Bíblia, o Apocalipse. O rio Eufrates, como vimos até aqui, não é um rio comum. Ele aparece tanto no começo quanto no fim das Escrituras. No Gênesis, ele é citado como um dos 4 rios que nasciam do Éden, Gênesis 2, 10, 14. Já no Apocalipse, ele se torna palco de eventos apocalípticos, lugar de juízo, preparação para a guerra espiritual e libertação de anjos caídos. É como se esse rio conectasse o princípio da criação com o fim dos tempos. E o que está acontecendo agora? O rio está secando, de forma visível, drástica, documentada por fotos, vídeos e reportagens internacionais. Grandes trechos do Eufrates, que antes eram cheios de água, estão agora completamente secos, revelando pedras, ruínas e, para espanto de muitos, descobertas misteriosas, como túneis, câmaras subterrâneas, artefatos e até supostos sons estranhos vindos de debaixo da terra. Parece coisa de filme, mas é real. Agora veja comigo o que diz Apocalipse 16, 12. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Irmãos, isso está escrito há mais de 2000 anos, e agora, nos nossos dias, está se cumprindo, não de forma simbólica, não como metáfora, mas literalmente. O rio está secando. A taça foi derramada? O caminho está sendo preparado? O que mais precisa acontecer para que a humanidade desperte? A Bíblia é muito clara. O secamento do Eufrates é um dos últimos sinais antes do grande conflito final, a Batalha do Armagedon. E veja, não é só uma questão geográfica, é uma movimentação espiritual. Esse secamento abre o caminho para exércitos espirituais, mas também aponta para o avanço das trevas e a proximidade do julgamento de Deus sobre a terra. E isso deve fazer a gente pensar, por que Deus nos deu essas profecias com tanta antecedência? Porque Ele quer que estejamos preparados. O Senhor nunca age sem antes avisar.
Ele quer que o seu povo viva em vigilância, em santidade, em arrependimento. O secamento do Eufrates é como um alarme profético. Ele está dizendo: desperta, ó tu que dormes. E tem mais. À medida que o rio seca, coisas ocultas estão sendo reveladas. Já pensou nisso? O que antes estava escondido debaixo das águas agora está vindo à tona. Estruturas antigas, câmaras secretas, sons inexplicáveis, tudo isso também carrega um sentido espiritual. Porque é exatamente isso que Deus está fazendo com o mundo e com a igreja, trazendo à luz o que estava escondido. O que está sendo revelado na sua vida enquanto os tempos se aceleram. O que precisa ser confessado, entregue, transformado. Porque enquanto o Eufrates seca, talvez também seja a hora de secar dentro de nós o orgulho, a indiferença, a frieza espiritual. Talvez Deus esteja dizendo: deixa secar o que é do mundo, para que eu possa fazer jorrar o que é do céu. Há um outro detalhe poderoso nessa profecia. O texto diz que o secamento do rio prepara o caminho para os reis do Oriente. Isso aponta para o cenário de guerra, mas também nos ensina algo. Quando Deus permite que algo seque, Ele está preparando o caminho para algo maior. Às vezes, aquilo que parece ser perda é, na verdade, preparação. Às vezes, a crise é a ponte que nos leva à promessa. E aqui vai uma pergunta para o seu coração. O que está secando na sua vida hoje? Um relacionamento? Um plano? Um tempo de conforto? Não murmure. Pode ser que Deus esteja abrindo espaço para algo profético acontecer. O secamento dói, mas também revela e prepara, porque Deus nunca age sem propósito. Voltando ao rio, é importante dizer que essa região onde o Eufrates passa é palco de sérias tensões políticas e militares, países em conflito, fronteiras delicadas, religiões em confronto. Tudo isso se encaixa nas peças do grande tabuleiro profético. Tudo isso nos mostra que estamos vivendo o tempo da preparação final. Você percebe o que Deus está fazendo? Ele está unindo os céus e a terra para falar conosco. Está mostrando que a palavra dele se cumpre, que as profecias são verdadeiras, que o tempo da graça está passando e o tempo do juízo está se aproximando. O mundo pode não perceber, a mídia pode ignorar, mas nós, como povo de Deus, precisamos enxergar e anunciar. É por isso que esta mensagem chega até você hoje. Não para assustar, mas para despertar, para chamar à oração, ao jejum, à consagração, para que você viva não como quem está no fim, mas como quem está à espera do novo começo, a volta do Rei dos Reis. Meu irmão, minha irmã, agora é o momento de alinhar a vida com o céu. Não espere o som da última trombeta para correr atrás do que o Espírito Santo está dizendo agora. O rio Eufrates está secando. A palavra está se cumprindo. O tempo é agora. Vamos orar juntos? Senhor Deus, os teus sinais estão diante dos nossos olhos. O que foi profetizado está acontecendo e não podemos ignorar. Perdoa-nos por vezes dormirmos espiritualmente. Acorda-nos, Pai. Faz secar em nós tudo o que te desagrada. Abre nossos olhos espirituais para ver, entender e agir com sabedoria. Prepara o nosso coração para os dias que virão. Que a nossa fé não desfaleça. Que vivamos prontos, santos e cheios do teu Espírito. Em nome de Jesus, entregamos tudo a ti. Amém. Se essa palavra falou com você, comente aqui: Senhor, prepara-me para os teus propósitos, e compartilhe essa mensagem. Muita gente está distraída e precisa acordar, porque o rio secou e o rei está voltando. Irmãos, o que vou contar agora parece cena de um filme antigo de fantasia ou de um documentário de mistérios sobrenaturais, mas aconteceu de verdade. Uma descoberta recente nas margens do rio Eufrates está deixando até os cientistas e historiadores perplexos. Durante uma expedição em uma parte onde o leito do rio secou completamente, moradores locais encontraram os restos mortais de uma serpente gigante, com proporções que não se encaixam em nenhuma espécie conhecida da fauna atual. Sim, uma serpente, mas não qualquer uma. Um esqueleto enorme com estruturas ósseas que se assemelham a um tipo de cobra, mas com proporções e características tão assustadoras que até agora especialistas estão tentando entender a origem dessa criatura. Para os olhos naturais, isso pode parecer apenas uma espécie extinta ou um fóssil raro, mas para os que conhecem a Bíblia, isso carrega um peso espiritual muito maior. Desde Gênesis até o Apocalipse, a figura da serpente é simbólica.
Na Bíblia, ela representa a mentira, a astúcia, o engano, o pecado. Foi através da serpente que Satanás enganou Eva no jardim do Éden, causando a queda do homem. Gênesis 3:1-6. E no livro de Apocalipse, o inimigo é chamado de o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Apocalipse 12:9. Ou seja, a serpente é um símbolo direto da atuação das forças das trevas. Agora pare e pense comigo. Qual é a probabilidade de uma serpente desse tamanho ser encontrada justo no leito seco do rio Eufrates, um dos rios mais proféticos das Escrituras? Seria apenas coincidência ou um aviso do céu? O rio Eufrates é, segundo Apocalipse 9:14-15, o lugar onde 4 anjos caídos estão presos, aguardando a hora exata para serem soltos e trazerem juízo sobre a terra. Esses anjos não são seres fracos. São entidades espirituais malignas, ligadas ao caos, à destruição e ao engano das nações. E agora, do mesmo leito onde esses seres estão profeticamente ligados, surge a imagem da antiga serpente, como que emergindo do passado para apontar algo que está voltando à tona. A Bíblia nos ensina que nos últimos dias os enganos espirituais vão aumentar e o próprio Satanás se disfarçaria até de anjo de luz, segundo Coríntios 11:14. O que estamos vendo pode ser mais do que uma descoberta arqueológica. Pode ser um símbolo espiritual de que aquilo que estava oculto está começando a se revelar novamente. E mais, quando olhamos para Gênesis 6, vemos que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e geraram uma descendência perversa e poderosa, os Néfilim, gigantes que encheram a terra de violência. Alguns estudiosos e livros antigos, como o de Enoque, falam de criaturas híbridas, deformadas, resultados de manipulação espiritual. Será que essa serpente seria uma criatura desses tempos antigos, ligada a essa geração corrompida? Ou até mesmo um sinal de que os dias de Noé estão voltando? Jesus disse que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Mateus 24:37. Dias de corrupção, de mistura, de desordem espiritual e moral. E naqueles dias havia gigantes, violência e criaturas que foram geradas por influência de anjos caídos. Agora, ao vermos o esqueleto de uma serpente gigantesca aparecendo do fundo do Eufrates, temos que nos perguntar: será esse mais um lembrete do que aconteceu naquela época? E será que isso está prestes a acontecer novamente? Veja, meu irmão, minha irmã, Deus não está nos deixando sem avisos. Ele está falando por todos os lados. O secamento do rio, os fenômenos no céu, o comportamento estranho dos animais, a descoberta de pergaminhos, túneis, objetos antigos e agora esse esqueleto. É o céu gritando para a humanidade: desperta! E talvez alguém diga: mas por que Deus permitiria que algo tão assustador como uma serpente gigante fosse revelado agora? E eu te digo, porque Ele quer que a gente entenda que o mal é real, que a batalha espiritual é verdadeira e que os dias finais não serão marcados apenas por crises, políticas e econômicas, mas por um confronto direto entre o reino de Deus e o império das trevas. E o que está vindo à tona agora é só o começo. Irmãos, essa serpente não é só um símbolo de engano, é também um chamado à pureza espiritual. Porque, veja bem, foi a serpente que introduziu a dúvida no coração do ser humano. Foi a serpente que distorceu a palavra de Deus. E é isso que o inimigo está tentando fazer novamente hoje: distorcer, confundir, relativizar o que é certo e o que é errado. Mas quando a luz de Cristo brilha, toda serpente aparece, toda mentira é exposta, todo engano é revelado. Por isso, não é tempo de brincar com a fé. Não é tempo de andar em cima do muro. É tempo de estar firmado na rocha, enraizado na palavra, cheio do Espírito. Porque o inimigo está se movendo, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. 1 João 4:4. A descoberta dessa serpente gigante pode ser só o primeiro de muitos sinais que ainda virão. Mas para o povo de Deus não há motivo de pânico, há motivo de preparação. Porque Jesus disse que, quando víssemos essas coisas começando a acontecer, era para olhar para cima, porque a nossa redenção está próxima. Se você está ouvindo essa mensagem agora e sente que Deus está te despertando, não ignore esse chamado. Talvez o Senhor esteja dizendo: é hora de cortar a cabeça das serpentes da tua vida.
Chega de deixar o engano morar dentro do teu coração. Se for isso, então ouça, atenda, obedeça. Vamos orar juntos. Senhor Deus, nós te louvamos porque os teus sinais são claros. Mesmo nas coisas que parecem assustadoras, o Senhor está nos ensinando, despertando e chamando para perto. Senhor, revela o que está oculto, abre nossos olhos espirituais. Livra-nos de todo engano, de toda serpente, de toda voz maligna. Guarda o nosso coração na tua verdade, que possamos viver firmes, preparados, vigilantes. E se algum de nós tem dado lugar ao inimigo, que hoje seja o dia do livramento. Em nome de Jesus, repreendemos toda mentira e declaramos: pertencemos ao Senhor. Amém. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: Senhor, corta toda a serpente da minha vida. E compartilhe essa mensagem com quem está dormindo espiritualmente. Porque o Eufrates está secando, a serpente apareceu e o rei está voltando. Irmãos, o que vamos refletir agora é tão sério, tão profundo, que precisamos parar tudo por um momento e prestar atenção com o coração. Porque o que a Bíblia fala em Apocalipse 9, 14 e 15 é uma das passagens mais aterrorizantes das Escrituras. Não porque Deus quer nos assustar, mas porque Ele quer nos alertar e nos preparar. E o que essa passagem revela está diretamente ligado ao rio Eufrates, que, como temos visto, está secando diante dos nossos olhos. Não é teoria, é fato. E com o secamento desse rio, surgem vestígios, ruínas e sons misteriosos que têm feito muitos se perguntarem: será que os anjos caídos estão prestes a ser soltos? Veja o que está escrito em Apocalipse 9, 14 e 15. Foi dito ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Meus irmãos, isso é real. A Bíblia não fala de forma simbólica aqui. Ela é clara. Há 4 seres espirituais caídos, poderosos, destruidores, que estão presos. E o local exato de onde eles serão soltos é o mesmo que hoje está secando e revelando coisas jamais vistas: o rio Eufrates. E a pergunta que ecoa no coração daqueles que conhecem a profecia é: será que o tempo deles está chegando? Esses não são demônios comuns. Eles são mencionados como seres específicos, guardados para um tempo específico, preparados para cumprir uma missão sombria: destruir. A Bíblia diz que eles vão trazer morte para 1/3 da humanidade. Isso mostra o nível de impacto que terão no mundo. E se Deus está permitindo que o rio seque, o mesmo rio que cobre o local do aprisionamento desses seres, então não podemos ignorar o que está acontecendo. Você percebe a seriedade disso? A cada metro que o Eufrates seca, parece que o mundo espiritual está se movendo. Sons misteriosos têm sido relatados por pessoas que vivem próximas ao rio. Alguns dizem que ouviram gritos, gemidos, sons metálicos vindos do solo seco. Para muitos isso é superstição, mas para os que têm olhos espirituais, é um aviso claro de que os portões do abismo estão sendo preparados. E sabe por que Deus está revelando tudo isso agora? Porque Ele ama você, porque Ele quer te acordar antes que seja tarde. Ele quer que a igreja esteja de pé, com vestes limpas, lâmpadas acesas, pronta para o arrebatamento. Porque o que virá sobre a terra depois da saída da igreja será terrível. A Bíblia diz que será um tempo de angústia como nunca houve. Mateus 24, 21. E se hoje estamos vendo os primeiros sinais, é porque o relógio profético já está marcando os minutos finais. Mas há algo ainda mais profundo aqui. A Bíblia fala que esses anjos estão presos. Isso significa que, mesmo sendo poderosos, eles só agem com a permissão de Deus. Eles não têm autonomia. Eles estão debaixo do controle soberano do Altíssimo. E isso nos traz um grande consolo. Nada acontece sem a vontade do nosso Deus. Ele é Rei. Ele é Senhor. Ele tem o livro da história nas mãos. E tudo o que está acontecendo está dentro do plano dele. Agora pare para pensar. Se esses anjos caídos estiverem mesmo para ser soltos, como a Bíblia profetiza, onde você quer estar quando isso acontecer? Em que posição espiritual você estará? Com o coração distraído, preso ao pecado, entregue à rotina, ou com o olhar para o alto em santidade, vigilância e expectativa pela volta de Jesus? É isso que o Senhor quer de nós. Preparo espiritual.
Ele não está revelando essas coisas para te assustar, mas para te transformar. Ele está dizendo: eu estou voltando e antes que os juízos caiam sobre a terra, quero salvar o maior número possível de almas. Por isso, ele está derramando o Espírito, está soprando o arrependimento, está nos chamando para o secreto, está nos levando de volta à palavra, ao jejum, ao quarto de oração. E não podemos fechar os olhos para outra verdade. Esses anjos não virão apenas para matar fisicamente. Eles virão para confundir, enganar, destruir espiritualmente. Eles serão instrumentos do caos, da mentira, da inversão de valores, do engano religioso. E é por isso que precisamos ser cheios do Espírito Santo agora, porque só com discernimento espiritual conseguiremos resistir ao que está vindo. Talvez você esteja pensando: mas se essas coisas forem acontecer mesmo, o que eu posso fazer? Eu te respondo: viva preparado. Seja como as virgens prudentes da parábola de Mateus 25, que tinham azeite de sobra nas suas lâmpadas. Enquanto as outras cochilavam, elas estavam prontas. E quando o noivo chegou, entraram com ele. Esse é o nosso tempo, o tempo de preparar o coração. Porque quando o céu abrir e os juízos forem liberados, quem estiver em Cristo será poupado. Aleluia! E você que está me ouvindo agora talvez esteja sentindo um aperto no peito, um temor diferente. Não é medo, é o Espírito Santo te chamando para perto. Não endureça o seu coração. Essa é a sua chance. Deus está te avisando antes. Está te dando tempo, porque Ele é justo, mas também é misericordioso. Vamos fazer agora uma oração de rendição, de entrega, de preparação. Senhor Deus, os sinais estão diante dos nossos olhos. O rio Eufrates está secando, as profecias estão se cumprindo, e o Teu Espírito está nos chamando para o arrependimento e a vigilância. Perdoa-nos, Pai, por tantas vezes ignorarmos o Teu chamado. Lava-nos no Teu sangue, livra-nos de todo engano, enche-nos do Teu Espírito. Queremos estar prontos, Senhor. Queremos ser achados fiéis quando Tu voltares. Livra-nos do mal, protege a nossa casa e guarda o nosso coração firme na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra tocou seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, prepara-me para o Teu retorno. E compartilhe com alguém que você ama, porque os 4 anjos ainda estão presos. Mas por pouco tempo, o tempo está acabando e o Rei está voltando. Irmãos, o que vou compartilhar com vocês agora é algo tão impactante que tem feito até estudiosos ficarem em silêncio. Imagine só. Enquanto o rio Eufrates continua secando, revelando coisas que estavam escondidas há milênios, algo surpreendente veio à tona. Uma espada gigantesca, com proporções muito acima do normal. Arqueólogos e moradores locais ficaram espantados. E a primeira coisa que muitos disseram foi: essa não é uma espada humana. Alguns começaram a associar essa descoberta a uma figura bíblica conhecida por todos nós: Golias, o gigante filisteu que enfrentou Davi. A Bíblia nos conta que Golias era um guerreiro com mais de 3 metros de altura, e sua armadura era tão pesada que poucos homens conseguiriam carregá-la. Só a ponta de sua lança pesava cerca de 7 quilos. 1 Samuel 17:7. Agora pense comigo. Se uma arma de guerra de um gigante fosse encontrada, ela certamente teria proporções semelhantes à dessa espada descoberta. Seria essa mais uma confirmação dos relatos bíblicos sobre a existência dos gigantes? A Bíblia nos ensina que, nos tempos antigos, existiram seres chamados de Nefilim, resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Gênesis 6:4. Esses gigantes eram poderosos, violentos, e estavam entre as razões pelas quais Deus decidiu trazer o dilúvio nos dias de Noé. Eles representavam a corrupção extrema da criação. E o mais interessante é que mesmo após o dilúvio, vemos novamente gigantes aparecendo, como os Anaquins e o próprio Golias. Agora pare e reflita. Se o rio Eufrates, que é um cenário profético tanto em Gênesis quanto em Apocalipse, está revelando uma espada gigante, o que Deus estaria querendo nos mostrar com isso? Será que os dias de Noé estão se repetindo? Será que estamos prestes a ver uma intensificação do que Jesus já nos avisou em Mateus 24:37? Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, a terra estava cheia de violência, corrupção, imoralidade e mistura espiritual. E agora? Vemos a humanidade mais perdida do que nunca. A inversão de valores, o abandono da fé, o desprezo pela santidade e,
o mais perigoso, o retorno silencioso dos enganos antigos, que vieram disfarçados de ciência, espiritualidade alternativa, autoconhecimento, mas que, na verdade, estão abrindo portas para o engano do inimigo. A espada de Golias, quando caiu no chão naquela batalha contra Davi, simbolizou a queda da soberba, do orgulho, da força humana contra o poder de Deus. Davi, um jovem pastor, sem armadura e com apenas uma pedra, venceu um guerreiro treinado desde a juventude. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos estava com ele, e depois da vitória, Davi pegou a espada de Golias e a usou para cortar a cabeça do inimigo. Que cena poderosa! Agora, imagine essa espada voltando à tona, depois de séculos enterrada. Espiritualmente, isso nos leva a uma reflexão. O que estava enterrado está voltando. As batalhas espirituais que antes eram vencidas estão sendo reativadas. Os gigantes que foram derrotados estão querendo se levantar novamente. E é exatamente por isso que precisamos estar armados espiritualmente. Efésios 6 nos diz que devemos vestir toda a armadura de Deus. E entre os elementos dessa armadura, temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. A verdadeira espada que vence qualquer gigante não é feita de metal. É feita de fé, obediência e verdade. Se Golias tinha uma espada de ferro, Davi tinha a espada do Espírito. Mas hoje, muitos estão desarmados. Estão enfrentando gigantes com as mãos vazias. Estão tentando vencer o pecado com força própria. Tentando derrotar o medo com frases positivas. Tentando vencer o desânimo com distrações. Mas, meus irmãos, sem a palavra, ninguém fica de pé nos dias maus. E os dias que estamos vivendo são dias de grandes batalhas. O reaparecimento de uma espada gigante no Eufrates não pode ser visto apenas como um achado arqueológico. É um sinal profético, um lembrete de que os gigantes estão por aí, às vezes invisíveis, mas agindo nos bastidores. Gigantes do medo, da ansiedade, do relativismo, do engano, da incredulidade. E esses gigantes não se vencem com intelecto ou estratégia humana. Eles se vencem como Davi venceu, com fé, ousadia e total dependência de Deus. Sabe, às vezes, os gigantes da nossa vida nos intimidam porque esquecemos quem está conosco. Davi, diante de Golias, disse com firmeza: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Essa é a atitude que o Senhor espera de nós hoje. O mundo pode até encontrar a espada de Golias, mas a igreja precisa redescobrir a espada do Espírito. E se você sente que está enfrentando gigantes na sua vida, na família, na mente, nas emoções, não fuja, não se esconda. Faça como Davi, corra para o campo da batalha, sabendo que quem luta por você é o Senhor. Talvez você não tenha força, talvez se sinta pequeno, mas a sua vitória não depende do seu tamanho, e sim de quem está contigo. Vamos orar agora, pedindo que Deus nos fortaleça, que Ele nos dê coragem e que a espada do Espírito esteja sempre em nossas mãos. Senhor Deus, nós te louvamos porque a tua palavra é viva, poderosa, mais afiada que qualquer espada. E mesmo quando o mundo tenta nos intimidar com gigantes e ameaças, nós nos lembramos que o Senhor é maior. Pai, fortalece nossos braços. Dá-nos coragem para enfrentar os gigantes do presente. Que a tua palavra seja nossa arma, nosso escudo, nossa força. Reaviva em nós o fervor da fé. Que os gigantes da dúvida, da frieza espiritual, da ansiedade, da opressão caiam por terra. E que sejamos como Davi, pequenos aos olhos humanos, mas cheios do teu Espírito. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: Eu lutarei com a espada do Espírito. E compartilhe com alguém que precisa vencer os gigantes da vida, porque não importa o tamanho da espada do inimigo, quem está com o Senhor sempre vence. Meus irmãos, o que vou compartilhar com vocês agora talvez seja a parte mais importante de tudo o que falamos até aqui. Depois de tantos sinais, profecias cumpridas, descobertas e manifestações sobrenaturais no rio Eufrates, uma coisa fica clara como o sol ao meio-dia: Jesus está voltando. E não é mais apenas uma pregação comum, uma frase bonita ou uma ideia distante. É uma realidade urgente, viva, palpável. O mundo espiritual está em movimento. O céu
está falando, e para aqueles que têm ouvidos espirituais, é impossível ignorar. Tudo ao nosso redor está gritando: prepare-se, o noivo está chegando. E diante disso, a pergunta mais importante não é quando, nem como, mas se nós estamos prontos. Porque o maior perigo dos nossos dias não é o aumento da violência, nem a crise econômica, nem mesmo as perseguições. O maior perigo é a frieza espiritual. É viver como se Jesus não fosse voltar. É ignorar os sinais enquanto o céu está anunciando com urgência. A trombeta está prestes a soar. Você percebe isso? O rio Eufrates secando, a nuvem de fumaça subindo como no Apocalipse, sons misteriosos saindo da terra, a luz em forma de cruz subindo aos céus, o esqueleto de uma serpente gigante sendo encontrado, uma espada colossal sendo revelada. Tudo isso em uma única região, em um curto espaço de tempo. Não dá mais para viver como se nada estivesse acontecendo. Jesus nos advertiu sobre isso. Ele disse em Mateus 24, 37 e 39, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Sabe o que isso significa? Que a maioria das pessoas estará vivendo normalmente, distraidamente, como se nada estivesse prestes a acontecer. E o Senhor está dizendo: não seja como eles, esteja atento, vigie, ore. Irmãos, o mundo hoje está exatamente como nos dias de Noé. As pessoas estão entretidas, buscando prazer, conforto, status, ignorando o chamado de Deus. Mas há um povo que está sendo despertado. Há um remanescente que está ouvindo o toque da trombeta espiritual. E esse povo somos nós. Somos chamados a sermos atalaia nos dias finais, a anunciar com amor e firmeza que o tempo da graça está se esgotando e que Jesus está voltando para buscar uma igreja santa, viva e cheia do Espírito Santo. E aqui vai uma pergunta direta ao seu coração. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Seu coração está limpo? Sua vida está consagrada? Ou você tem deixado que a rotina, o pecado e a frieza tomem o lugar que é de Deus? A volta de Jesus será repentina. Será como o piscar de olhos. Não haverá tempo para correr à igreja, para pedir perdão, para reconciliar. Por isso, o apelo de Jesus é tão forte. Estejam preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, 44. E eu te pergunto com temor e amor, o que mais você precisa ver para se despertar? Os sinais estão por toda parte. A palavra está se cumprindo com precisão e o Espírito Santo está tocando corações como nunca antes. O tempo de brincar de ser crente acabou. O tempo de viver pela metade, de orar só quando dá, de buscar só quando tudo aperta, já passou. Agora é hora de vestir as vestes brancas e manter a lâmpada acesa. A volta de Jesus não é uma ameaça, é a nossa esperança, é o fim da dor, é o começo da eternidade com Deus. Por isso, não tema, prepare-se, porque aquele que está em Cristo não será pego de surpresa. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,4: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Se você está ouvindo essa palavra e sente que está distante, que se esfriou, que perdeu o foco, não se condene, mas volte agora. Essa é a hora. Esse é o chamado. Deus não está te acusando. Ele está te amando. Ele está te esperando de braços abertos. Você não precisa entender tudo. Você só precisa dizer: Senhor, eu quero estar pronto. Me ajuda a voltar. E Ele vai te abraçar, te limpar, te restaurar e te preparar para aquele grande dia. Vamos orar juntos com todo o nosso coração. Senhor Deus, eu reconheço que os teus sinais estão se cumprindo diante dos meus olhos. E eu não quero mais viver distraído, nem frio, nem longe da tua presença. Senhor, prepara o meu coração, restaura o meu amor por ti, aumenta o meu temor, purifica a minha vida, tira tudo o que me afasta de ti. Eu quero estar pronto para o dia em que o céu se abrir e o Senhor vier buscar a tua igreja. Não quero ser deixado para trás. Quero ouvir o meu nome sendo chamado. Escreve-me no teu livro, Senhor, e guarda-me firme até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, comente aqui: Maranata, vem Senhor Jesus, e compartilhe essa mensagem.
Pode ser que alguém, através dela, desperte e volte para os caminhos do Senhor. Jesus está voltando e o tempo está acabando.